A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Gustavo Figueiredo e começa agora mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical Online, um projeto da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Portugal, sob a direção dos nossos pastores presidentes Estevão Bezerra e Júlia Lira, em parceria com a editora Betel. Seja uma vez mais bem-vindo à nossa lição de hoje com a nossa revista da editora Betel número 140, que tem por título Provérbios, sabedoria que edifica a vida. E o autor da nossa revista é o nosso querido líder Bispo Abner Ferreira, que é presidente na Igreja Mãe do Rio de Janeiro e o segundo vice-presidente da nossa convenção, a CONAMAD. E a nossa lição de hoje, lição de número 7, Provérbios e a arte de viver com sabedoria. Como motivo de oração, o autor nos apresenta: ore para que possamos viver segundo as orientações do Senhor. Segundo esse motivo de oração, eu convido você a orar juntamente comigo antes de iniciarmos esta aula. Vamos lá? Pai, neste momento, Senhor, quero te agradecer por essa grande oportunidade de poder estar aqui, Senhor, neste canal do YouTube, de forma, Pai, a ministrar essa aula para todos aqueles que estão me assistindo. Senhor, que não seja apenas as minhas palavras, mas sim as palavras vindas do alto, da sua palavra, para os corações de todos os ouvintes. Eu oro, Pai, para que nós possamos viver segundo as suas orientações, que nós encontramos sempre na tua palavra. Seja conosco, Senhor, nesta aula, em toda a nossa semana. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E o texto áureo da nossa lição encontra-se em Provérbios capítulo 12, versículo de número 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. A nossa verdade aplicada diz: andar em espírito nos guia ao discernimento e à aplicabilidade dos conselhos da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Os objetivos da nossa lição é compreender a importância do planejamento financeiro, ressaltar os problemas de envolver-se com más companhias e reconhecer que Deus não nos criou para sermos escravos de vícios. Os nossos textos de referência encontram-se em Provérbios, capítulo 22, do versículo 17 ao versículo de número 22. Vamos lá então, meus irmãos, dar início a essa aula, lendo então a introdução. Nesta lição, à luz do livro de Provérbios, veremos a relevância de identificar e aplicar, com a ajuda do Espírito Santo, os conselhos da palavra de Deus na organização da vida financeira e na construção e manutenção de laços de amizade. Analisaremos ainda práticas e comportamentos que atrapalham a caminhada cristã e, portanto, devem ser evitados. Nós acabamos de ler no texto áureo que aquele que ouve os conselhos é alguém sábio. Uma pessoa sábia é alguém que já passou e já ouviu muita coisa. Por isso ela é apta a aconselhar outras pessoas. E é neste livro de Provérbios, na palavra de Deus, onde nós encontramos os conselhos que vêm do alto. Estes sim são os melhores conselhos que nós podemos receber. Vamos lá então, juntos, nessa lição de hoje, ver quais são esses conselhos tão preciosos para a nossa vida. Vamos lá, ponto de número 1, o autor diz para nós: conselhos sábios sobre finanças. A gestão financeira é importante para evitarmos problemas nessa área, mas costuma ser deixada de lado por muitos crentes. A Bíblia, porém, nos proporciona princípios para aplicarmos às nossas finanças,
e um deles é administrá-las com sabedoria. Seguir os princípios preciosos encontrados no livro de Provérbios nos leva a exercer a mordomia dos bens que Deus nos confiou de maneira inteligente, sábia e abençoadora. Meus irmãos, quem aqui não gosta de dinheiro? Ou quem não precisaria agora de um pouco de dinheiro para resolver alguma situação na sua vida? Realmente o dinheiro ele é extremamente necessário para a nossa vida de hoje. É por isso que nós não podemos negligenciar a organização financeira. Olha que o sábio nos diz em Provérbios capítulo 21, versículo de número 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo o apressado tão somente à pobreza. Nós devemos tomar cuidado para não cairmos nesta pobreza e ficar em algumas situações desconfortáveis. Vamos junto então neste tópico aprender sobre um pouco mais sobre essa organização. Agora no tópico 1.1, finanças, o planejamento e controle. Evitar o desperdício é um princípio básico na gestão financeira. Inclusive se considerarmos a possibilidade de passar por alguma escassez. Para isso, devemos evitar gastos supérfluos e administrar nossos recursos assertivamente. O planejamento adequado é ainda mais necessário nos dias atuais, pela oferta e a facilidade de adquirirmos bens e serviços muitas vezes desnecessários. Quem trabalha com casais logo percebe como a falta de controle e planejamento financeiro afeta o casamento, sendo inclusive uma das principais causas de conflitos e desentendimentos. Portanto, manter o controle sem se tornar avarento é um desafio a ser enfrentado. Na nossa vida financeira não podemos ter desperdícios. Nós não podemos comprar coisas sem termos necessidade de as tê-las. Às vezes nós até mesmo compramos algumas coisas para nos aparecer. Olha que Provérbios capítulo 13, versículo 11 nos diz: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Quando nós juntamos pela vaidade, por querer nos aparecer, é aí que mora o nosso perigo. Por outro lado, nós também não podemos ser avarentos. O que é isso? Apego excessivo, onde nós até precisamos de algo ou necessitamos de algo, porém não queremos dar o nosso dinheiro para comprá-lo. É por isso que nós precisamos ter um certo equilíbrio, uma certa temperança, para não cair em nenhum erro e nem no outro. Mas vamos lá então dar continuidade agora no ponto 1.2. Preso no ciclo das dívidas. A Bíblia nos orienta a ter prudência para não cairmos no atoleiro das dívidas. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, lemos que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Daí o alerta sobre o assunto. Infelizmente, muitas pessoas cedem à tentação do consumo excessivo. E quando aparecem despesas inesperadas e urgentes, precisam pedir dinheiro emprestado, ficando endividadas. Isso significa que a sabedoria está em evitar gastos desnecessários e, em caso de dívidas, priorizar pagá-las logo que possível. É verdade, por muito querer, nós podemos nos complicar. A falta de planejamento pode nos levar a tomar atitudes que lá na frente pode nos prejudicar. Vamos lá para Provérbios capítulo 22, versículo de número 27. Se não tens com que pagar, por que tiraria a tua cama debaixo de ti? O sábio está dizendo que se há uma dívida que você tem que pagar, você não pode tirar algo que você necessita para pagar essa dívida. Como ele dá o exemplo da sua própria cama. Você necessita dela para dormir.
Após pagar essa dívida, você terá que comprar outra cama novamente. Porém, se você não tinha dinheiro para pagar uma dívida e teve que vender a sua cama, também não terá dinheiro para comprar outra cama novamente. E aí está um grande perigo, um perigo das dívidas, onde as pessoas ficam presas eternamente e não conseguem ver nenhuma saída. Por isso que quando nós temos alguma dívida, nós precisamos urgente procurar pagar. Por isso que é extremamente necessário o ponto anterior sobre o planejamento financeiro. Vamos lá então, agora finalizar esse tópico 1.3, que é o risco de ser um fiador. Fiador é quem responde por outro, que assume o pagamento de uma dívida, se o devedor não pagar. No livro de Provérbios, somos advertidos sobre essa prática. O sábio nos diz que o fiador do estranho acabará sofrendo. Em Provérbios capítulo 6, versículo 1 ao 5, aprendemos que é preciso prudência quando a aplicação dos recursos financeiros que temos sob nossa responsabilidade. A generosidade não anula a importância do cuidado, do gerenciamento dos compromissos que nos são apresentados. Fiador é alguém que se responsabiliza pela dívida de outra pessoa, caso esta pessoa não tenha condição de a pagar. É comum em alguns contratos de arrendamento só serem aceitos se caso esta pessoa tiver um fiador. Porém, é muito difícil encontrar alguém que seja um fiador, porque nem todos podem ser e nem todos querem ser um fiador. Olha o que o sábio nos aconselha em Provérbios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Ele está dizendo que é melhor nós nos livrarmos rápido. E por quê? Porque Provérbios, no capítulo 11, do versículo de número 15, ele nos mostra: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o aborrece a fiança está seguro. O que o sábio está nos dizendo aqui é que pode não ser uma boa opção ser o fiador de alguém, principalmente se essa pessoa não tiver uma boa organização financeira. Mas, Gustavo, eu queria ser alguém generoso. Eu queria ajudar outra pessoa. Então, primeiro, se organize e tenha a convicção que irá conseguir ajudar esta pessoa, para que não cause para você e para a sua casa um grande risco. Meus irmãos, este foi então o ponto de número 1. Vamos juntos agora para o ponto de número 2, onde vamos falar sobre os conselhos sábios sobre as más companhias. Nós já falamos os conselhos de Provérbios a respeito das nossas finanças, e agora Provérbios ensina a respeito das nossas companhias, ou quem anda juntamente conosco. O discípulo de Cristo deve estar atento aos seus relacionamentos interpessoais, para não ser levado a se afastar dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo alertou a igreja a não se deixar enganar, pois as más companhias corrompem os bons costumes. E Salomão advertiu: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Aqui em Provérbios, logo no início, Salomão ele já diz: não fique perto com esse tipo de pessoa. Paulo também adverte a igreja de Corinto: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você ficar de falácia com quem não é para ficar, até você que é bom pode ficar mal. Mas vamos lá.
ponto 2.1, cuidado com as más companhias. Apesar de seus conselhos sábios, Salomão, em sua velhice, escolheu a companhia de esposas idólatras, as quais desviaram seu coração para deuses estrangeiros. Ele, então, afastou-se do Senhor, Deus também de Davi, seu pai. Este é um triste exemplo do risco das más companhias e do convívio intenso com quem pode nos levar para longe do reino. Este próprio Salomão que nós estudamos, que é um homem muito sábio, ele também errou. No fim de sua vida, ele escolhe para si muitas más companhias. Foi uma má companhia atrás da outra, que resultou para ele o afastamento de Deus. O seu filho, Roboão, seguiu o mesmo exemplo que o pai, agora dando ouvido aos seus amigos jovens ao invés dos conselhos dos sábios. Ele escolheu para si companhias que não eram muito boas e resultou na divisão dos reinos em Israel. Outro grande exemplo na Bíblia que nós temos de alguém que não escolheu bem a sua companhia foi a de Sansão, que acabou até mesmo sendo traído por Dalila. Mas vamos lá então dar continuidade ao ponto de número 2. Aqui no 2.2, a escolha das amizades. As amizades certas elevam a nossa fé, pois nos aproximam de Deus. Por outro lado, amizade com pessoas que não o conhecem devem ser bem administradas, pois devem ser um convite para nós nos afastarmos dele. Portanto, devemos cultivar amizades sinceras, mas nunca nos afastar de Deus por causa delas. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Um amigo, ele pode nos deixar para baixo ou então elevar a nossa fé. Nós temos que buscar amizades que nos aproximam mais e mais do Senhor. Pessoas que nos afastam de Deus e pessoas que murmuram é um grande risco para a nossa vida cristã. É claro que nós teremos amizades que não conhecem o Senhor Jesus. Porém, nós que devemos ser um guia, uma influência para esta pessoa e trazer ela para os caminhos do Senhor. E não ao contrário. Nós não podemos deixar que ela nos afaste de Deus. Como nós acabamos de ler, aqui no tópico 2.2, no capítulo 12, versículo 26 de Provérbios, o justo é um guia para o seu companheiro. Afinal, fomos nós que fomos chamados de luz. Então, somos nós que devemos guiar as pessoas para a salvação e não ao contrário. Vamos lá, meus irmãos, para o último tópico deste ponto de número 2, que é caminhando com Deus de Israel. A vida espiritual se define pela direção que escolhemos seguir. Não existe neutralidade, ou caminhamos com Deus, ou nos afastamos dele. Enoque decidiu andar em comunhão com o Senhor, e essa escolha marcou sua história. Assim como ele, somos chamados para escolher diariamente a presença de Deus, porque seu caminho é proteção e segurança para os justos. Caminhar com o Senhor não nos isenta de desafios, mas garante que não estaremos sozinhos, pois ele promete dirigir nossos passos e conduzir-nos pelo caminho da vida. Se tem um caminho que é certeza que dará certo, é o caminho que nós vamos juntos com o Senhor. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 29, diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam iniquidade. É ele que nos protege. E Enoque sabia muito bem disso, um homem que ficou conhecido por andar com o Senhor. E nós não podemos ser diferentes. Não quer dizer que andar com o Senhor não terá desafios, não terá suas dificuldades, mas é a certeza que no final do caminho nós encontraremos
a vida eterna. Aquele que busca ser sábio deve saber que deve andar junto com o Senhor, pois é esse o melhor caminho e o caminho correto. Meus irmãos, chegamos agora no último ponto dessa lição, o ponto de número 3, que diz: conselhos sábios evitam comportamento destrutivos. Nós aprendemos então sobre as finanças, como a gerir e os riscos de não organizar bem. Nós aprendemos agora sobre as más companhias e que a nossa melhor companhia é o Senhor. Vamos ver então alguns conselhos práticos sobre alguns vícios que podem nos destruir. Vamos lá? Tudo que escraviza e nos faz abrir mão de nossos valores destrói a imagem e semelhança de Deus em nós. Os vícios dominam o ser humano, que perde o controle de suas ações. Assim, fica tão sem defesa quanto uma cidade sem muralhas. Quem não governa a si mesmo fica vulnerável ao pecado e à ruína. Vamos abrir Provérbios, capítulo 25, versículo de número 28. E assim diz a palavra do Senhor: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Nós somos vulneráveis quando não temos autocontrole. Quando nós damos brechas ao pecado, ele entra dentro de nós e nos escraviza. Assim nós não conseguimos sair. O pecado, momentaneamente, até pode parecer algo bom, mas depois de cometê-lo, é aí que vem toda a destruição. Tiago, em sua epístola, diz que quando nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência, que é o nosso desejo desenfreado, isso dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O pecado sendo consumado gera a escravidão. Então vamos lá conhecer neste ponto 3 graves vícios que podem nos destruir. O primeiro, no 3.1, o vício da pornografia. A pornografia imprime imagens da mente de quem a consome, tornando-se um vício tão destrutivo quanto qualquer outro. Este tipo de comportamento ofende a santidade de Deus, ou seja, consumir pornografia é pecado. Portanto, para que haja restauração, a pessoa deve experimentar o arrependimento bíblico, que envolve reconhecimento, confissão e mudança de vida. Como alertou o sábio, quem alimenta esta prática não tem juízo e está destruído a si mesmo. Entre os malefícios da pornografia estão dificuldade de estabelecer relacionamentos sérios e duradouros, buscar constante por prazer imediato, problemas dos relacionamentos sociais. Diante desses fatos, devemos repudiar qualquer tipo de pornografia e fugir dos embaraços e pecados que tão de perto nos rodeiam. Este vício começa por muitos já na adolescência. É um período onde a carne está fraca, os hormônios à flor da pele, e apenas uma brecha é suficiente para esse vício entrar. Estudos comprovam que, devido a alterações cerebrais e ao aumento da dopamina, esse vício é comparado com outras drogas altamente perigosas. Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 32 diz: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Este vício está destruindo por dentro quem está praticando e precisa se libertar. Este vício causa complicações nos relacionamentos dessa pessoa, principalmente o seu relacionamento com Deus, que é afetado. Essa pessoa também não consegue ter um relacionamento com outra, e muito menos uma conversa, porque está afetando o neurônio do seu cérebro. Mas que bom saber que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. João também, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos, ele nos perdoa e ele também nos purifica. Vamos lá agora para o
3.2, que é o vício de difamar o outro. A difamação é usada para ofender e caluniar o próximo. Quem recorre a ela mostra um caráter perverso, porque se agrada de fofocas e intrigas. Sobre a difamação, lemos no livro de Provérbios: o que encobre o ódio tem lábios falsos. O que difama é um insensato. Atitudes assim separam até os melhores amigos. Por isso, sofrerá o juízo divino a pessoa que fala mal de quem não está presente para se defender. E sim, essa difamação é um grande vício, não maior e nem menor do que o anterior que nós falamos, mas um vício com grandes perigos. É por isso que há grandes contendas, grandes discussões vindas da difamação. Quando falamos algo que não existe, a famosa fofoca. É por isso que Tiago nos diz que precisamos ser prontos para ouvir e tardio para falar. As nossas palavras, ela têm poder e nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos. Provérbios capítulo 16, versículo de número 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Até grandes amizades, vindas da vida toda, podem ser derrubadas, destruídas por apenas uma difamação. É por isso que nós precisamos estar longe dos difamadores. O livro de Salmo, no número 1, verso de número 1, fala: bem-aventurado aquele que não está na roda dos escarnecedores. Nós precisamos passar longe das pessoas que têm esse vício. Agora, o terceiro e último vício que nós falaremos aqui nesta lição é o vício da embriaguez. Deus condena veemente o vício da embriaguez. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Quem se entrega ao álcool perde o autocontrole, fala tolices, toma decisões destrutivas e abre portas para a pobreza, as brigas e a ruína moral. O sábio foge da bebedice, que afasta o homem do Senhor e o leva à vergonha e à morte precoce. Outro vício que destrói uma pessoa, e às vezes não apenas uma pessoa, mas toda a sua família. É triste nós vermos que por causa do álcool, da embriaguez, muitas violências domésticas são registradas e até mesmo outros graves crimes vindo deste tão grande mal. Olha o que Provérbios, no capítulo 23, do versículo 31 ao versículo 35 diz: não olhes para o vinho, quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basílico picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Aqui o sábio já está nos alertando. Se alguém beber vinho, cometerá outros pecados. Olhará mulheres e terá perversidade em seu coração. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. Ele está falando que a pessoa não terá equilíbrio, que a pessoa estará meio que perdida. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Está dizendo que quando alguém está embriagado, não se lembra de nada o que aconteceu. O pior é que no outro dia, a pessoa, mesmo tendo ficado destruída, irá querer beber outra vez. Esse é o problema do vício. O vício, ele nos destrói. Porém, quando o efeito acaba, você quer ter aquele momento novamente. E olha que interessante, o versículo 31 já começa dizendo: não olhes para o vinho. Não está dizendo não beba o vinho,
é se você tem algum problema com a embriaguez, não olhe. Isto serve para qualquer outro tipo de pecado. Não olhe para aquilo que te faz pecar. Fique longe. É por isso que o nosso Senhor Jesus ele já nos adverte. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Tira de você tudo aquilo que te leva para o mal. Meus irmãos, vamos então ler a conclusão da nossa lição tão abençoada com grandes ensinamentos na aula de hoje. A sabedoria, como resultado do temor do Senhor, nos conduz a conhecer e aplicar os conselhos da sua palavra na administração das finanças, na seleção de amizades e no discernimento e abandono de práticas e comportamentos prejudiciais ao nosso crescimento e desenvolvimento em Cristo. Nós precisamos ser pessoas sábias cada dia mais. E nós conseguimos fazer isso buscando esses conselhos no livro de Provérbios e em toda a palavra de Deus. Que bom que nós podemos aprender nesta lição a saber nos organizar financeiramente, a tomar cuidado com as nossas amizades e também não nos deixar levar por algum vício que temos neste mundo. Meus irmãos, que bom que você pôde nos acompanhar aqui nesta manhã. Que Deus possa abençoar você, a sua casa e toda a sua família. E termina aqui a nossa lição de hoje. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações. Mas permaneça, meu irmão, aqui em nosso canal, porque dentro de instante inicia-se o nosso culto da família sob a direção do nosso pastor Estevão Bezerra.